celebramos o terceiro domingo da Páscoa, onde o Evangelho que nos é proclamado assegura-nos que Jesus está vivo e continua a ser o centro à volta do qual se constrói a comunidade dos discípulos. Cantemos ao Senhor, dando glória ao seu santo nome, pois são grandes as vossas obras. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Caros irmãos e irmãs aqui presentes ou que acompanhais a transmissão desta celebração, nós continuamos a celebrar festivamente a Páscoa da ressurreição do Senhor. Continuamos a celebrar esta presença de Jesus Cristo, vivo e ressuscitado no meio de nós. Neste tempo solene da Páscoa, invoquemos, irmãos caríssimos, a Deus nosso Pai, para que o rito de expressão que vamos fazer reavive em nós a graça do batismo, por meio do qual participamos na morte redentora de Cristo, a fim de ressuscitar com Ele para uma vida nova. Deus Criador, que na água e no Espírito destes forma ao homem e ao universo, Glória a vós, Senhor.
Cristo, que do vosso lado aberto na cruz fizestes brotar os sacramentos da salvação, Espírito Santo, que da fonte batismal da Igreja nos fizeste renascer como novas criaturas, Deus omnipotente nos purifique do pecado e, pela celebração da Eucaristia, nos torne dignos de participar na mesa do seu reino. Amém. Glória a Deus nas alturas. E paz na terra aos homens por Ele amado. Glória a Deus na terra e nos céus.
Oremos. Exulta sempre o vosso povo, Senhor, com a renovada juventude da alma, de modo que, alegrando-se agora, por se ver restituída a glória da adoção divina, aguarda o dia da ressurreição, na esperança da felicidade eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Pedro disse ao povo: o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou o seu servo Jesus, que vós entregastes e negastes na presença de Pilatos, estando ele resolvido a soltá-lo. Negastes o santo e o justo e pedistes a libertação de um assassino. Matastes o autor da vida, mas Deus ressuscitou-o dos mortos, e nós somos testemunhas disso. Agora, irmãos, eu sei que agistes por ignorância, como também os vossos chefes. Foi assim que Deus cumpriu o que de antemão tinha anunciado pela boca de todos os profetas, que o seu Messias havia de padecer. Portanto, arrependei-vos e convertei-vos, para que os vossos pecados sejam perdoados. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
Leitura da primeira epístola de São João. Meus filhos, escrevo-vos isto para que não pequeis. Mas se alguém pecar, nós temos Jesus Cristo, o justo, como advogado junto do Pai. Ele é a vítima de propiciação pelos nossos pecados, e não só pelos nossos, mas também pelos do mundo inteiro. E nós sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz conhecê-lo e não guarda os seus mandamentos é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas se alguém guardar a sua palavra, nesse o amor de Deus é perfeito. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Naquele tempo, os discípulos de Emaús contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir do pão. Enquanto diziam isto, Jesus apresentou-se no meio deles e disse-lhes: "A paz esteja convosco." Espantados e cheios de medo, julgavam ver um espírito. Disse-lhes Jesus: "Por que estáis perturbados e por que se levantam esses pensamentos nos vossos corações? Vede as minhas mãos e os meus pés, sou eu mesmo. Tocai-me e vede. Um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho." Dito isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. E como eles, na sua alegria e admiração, não queriam ainda acreditar, perguntou-lhes: "Tendes aí alguma coisa para comer?" Deram-lhe uma posta de peixe assado, que ele tomou e começou a comer diante deles. Depois disse-lhes: "Foram estas as palavras que vos dirigi quando estava ainda convosco. Tem de se cumprir tudo o que está escrito a meu respeito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos."
Abriu-lhes então o entendimento para compreenderem as Escrituras e disse-lhes: assim está escrito que o Messias havia de sofrer e de ressuscitar dos mortos ao terceiro dia, e que havia de ser pregado em seu nome o arrependimento e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sois as testemunhas destas coisas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros peregrinos aqui presentes e todos vós que acompanhais a transmissão desta celebração, nós continuamos a celebrar festivamente a Páscoa. E a palavra de Deus diz-nos que a presença de Jesus Cristo ressuscitado nas nossas vidas é um permanente desafio à conversão. É interessante notar que este apelo à conversão está explicitamente presente em todas as leituras agora proclamadas. É o fio condutor que unifica estas leituras agora proclamadas. E pode nos causar alguma estranheza. Não foi o tempo da Quaresma, foi tempo de conversão? Será o tempo da Páscoa, o tempo festivo, o tempo também de conversão? Sem dúvida que o é. O Evangelho punha agora diante de nós uma das aparições de Cristo ressuscitado aos seus discípulos. O evangelista tem o cuidado de pôr em evidência a dificuldade dos discípulos em acreditar. Ficaram perturbados e cheios de medo. De facto, a ressurreição de Jesus era um acontecimento demasiado grande para ser acolhido de imediato. Era uma novidade inaudita, sem qualquer termo de comparação, que ajudasse os discípulos a compreender o que tinha acontecido. A presença do ressuscitado, diferente da experiência de encontro com Jesus ao longo dos anos do seu ministério público, obrigava os discípulos a uma conversão do olhar e do coração, e uma conversão que nunca é fácil. Só que esta dificuldade não é apenas a dificuldade dos discípulos de há 2000 anos atrás, é também a nossa dificuldade de discípulos hoje. O Evangelho, tal como no passado domingo, volta a sublinhar que Jesus se faz presente na Assembleia reunida. O facto de aqui estarmos é certeza da presença de Jesus Cristo. O Evangelho sublinha que Jesus se faz presente na Palavra de Deus, que Jesus explica aos seus discípulos, que Jesus se faz presente na Eucaristia, na fração do pão. Aliás, é com a referência a essa experiência eucarística de Emaús que se inicia o texto do Evangelho agora proclamado. Celebrar e viver a Páscoa é primeiramente fazer esta experiência da presença de Jesus Cristo nas nossas vidas. Proclamar a ressurreição é proclamar que para nós hoje é possível fazer essa experiência da presença do ressuscitado na vida de cada um de nós. Só que isto exige conversão. Se é o encontro com Cristo ressuscitado que faz de nós cristãos, então celebrar a Páscoa tem de significar, converter o nosso olhar e converter o nosso coração para reconhecermos as muitas formas pelas quais Cristo se faz presente hoje no meio de nós. Não é algo imediato. É caminho que é preciso fazer. Por isso a Escritura fala de conversão.
Mas há talvez um aspecto em que se revela ainda mais esta necessidade de conversão do olhar e do coração. Esta necessidade de conversão para acolher a presença de Jesus Cristo ressuscitado. O evangelista sublinha que Jesus se apresenta no meio dos discípulos com as suas feridas, com as chagas da crucifixão e da morte, sinais eloquentes da sua entrega por nós, sinais permanentes do seu amor sem medida. Isto é, Jesus ressuscitado não se faz reconhecer pelo rosto. Jesus, quando se apresenta aos discípulos, não diz: olhem para a minha cara, não vedes que sou eu? Não, não é isso que Jesus diz. Jesus diz: vede as minhas feridas. E é isto que tantas vezes nos passa despercebido. A partir da ressurreição do crucificado, Jesus Cristo é reconhecido nas suas feridas. A partir da ressurreição do crucificado, Jesus é reconhecido nas feridas daqueles que nos cercam e com quem vivemos. As feridas do Senhor hoje. Hoje, a experiência da presença de Jesus Cristo vivo tem de passar necessariamente pelo rosto dos que transportam consigo estas feridas na sua vida. As vítimas da violência ou da pobreza, aqueles que sofrem, se angustiam e desesperam, são para nós hoje presença real de Jesus Cristo. Jesus faz-se reconhecer por estas feridas, as feridas daqueles que nos cercam. E reconhecer esta forma da presença real de Jesus exige-nos um enorme esforço de conversão do olhar e do coração. Porque diante do sofrimento, a nossa primeira tendência é desviar o olhar, é olhar para o outro lado, é tentar ignorar para que esse sofrimento não nos toque. E o que o Evangelho nos vem dizer é que no sofrimento daqueles com quem contactamos, nessas feridas daqueles com quem contactamos e vivemos, é Jesus que se faz presente. É Jesus que diz: vede as minhas mãos e os meus pés, sou eu. Por isso, o tempo pascal é tempo de conversão. Tempo de conversão do olhar e do coração. Os santos pastorinhos de Fátima deixaram-nos um vibrante exemplo desta capacidade de reconhecer a presença de Jesus Cristo no sofrimento daqueles que vinham ao seu encontro. Eles deixaram-nos um comovente exemplo de empatia e de compaixão diante das feridas daqueles que os procuravam, suplicando que intercedessem por eles junto de Nossa Senhora. E na sua tenra idade, deixaram que o Senhor convertesse o seu olhar e o seu coração e souberam reconhecer nas feridas daqueles com quem contactaram as chagas abertas do Senhor. Vede as minhas mãos e os meus pés, sou eu mesmo, como escutamos Jesus dizer no Evangelho. E com eles somos convidados a aprender a converter assim o nosso olhar. Há uma outra insistência da palavra de Deus. A insistência no testemunho. Quem faz a experiência da presença de Jesus Cristo na sua vida, nomeadamente na ajuda concreta a quem sofre e precisa de ajuda ao nosso lado, quem faz esta experiência da presença do Senhor, sente a necessidade de o dar a conhecer. Na primeira leitura, Pedro dizia que Deus tinha ressuscitado Jesus e concluía: nós somos testemunhas disso. E no Evangelho é Jesus quem nos diz: vós sois testemunhas de todas estas coisas.
Por isso o desafio não é apenas o de fazer a experiência da presença de Cristo vivo, ressuscitado nas nossas vidas. O desafio é também o de o dar a conhecer. E também isto exige conversão. Uma conversão que nos leva a sair do nosso comodismo, que nos leve a sair de uma vivência cristã rotineira e acomodada. Caros irmãos e irmãs, Jesus está presente aqui conosco, na Assembleia reunida, na palavra proclamada, na Eucaristia. Sabemos, dilo a nossa fé. Mas não deixemos de o reconhecer real e verdadeiramente presente naqueles com quem vivemos e contactamos e nas suas feridas. E sejamos testemunhas desta presença salvífica de Jesus, o único que é capaz de vencer os nossos medos e angústias, o único que é capaz de nos curar. Professemos juntos a nossa fé. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. Gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens e para nossa salvação desceu dos céus e encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia conforme as Escrituras e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele falou pelos profetas. Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados. Espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, a Cristo ressuscitado que intercede pelos pecadores junto do Pai, peçamos que os seus fiéis sejam testemunhas do perdão e cantemos com alegria. Pelos que encontram Jesus Cristo nas Escrituras, pelos que o reconhecem a partir do pão e por aqueles a quem Ele perdoa os pecados, oremos. Pela vossa ressurreição, salvai-nos, Senhor. Pelos que trabalham pela paz e pela justiça, pelos que exercem grandes responsabilidades e pelos povos do mundo inteiro e seus governos,
Oremos. Pela vossa ressurreição, salvai-nos, Senhor. Pelas vítimas das injustiças deste mundo, pelos inocentes perseguidos e condenados, e por aqueles de quem Jesus se fez igual, oremos. Pela vossa ressurreição, salvai-nos, Senhor. Pelos que não creem na ressurreição de Jesus, pelos que, por vergonha, negam o santo e o justo, e pelos que agem contra ele por ignorância, oremos. Pela vossa ressurreição, salvai-nos, Senhor. Por todos nós aqui, presentes neste dia, pelos que celebraram conosco a Santa Páscoa e pelos que esperam celebrá-la na glória eterna, oremos. Pela vossa ressurreição, salvai-nos, Senhor Jesus Cristo, amigo dos homens, que pela vossa cruz e ressurreição cumpristes o que diziam as Escrituras, fazei de nós testemunhas audazes da palavra no mundo onde nos enviais a trabalhar. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Nasceu o sol da Páscoa gloriosa, ressoa pelo céu um canto novo, exulta de alegria a terra inteira. Ressuscitou o Senhor, ressuscitou, ressuscitou o Senhor. Os abismos da morte e da tristeza, sobe o Senhor Jesus à sua glória, libertando os antigos patriarcas. Ressuscitou o Senhor, ressuscitou, ressuscitou o Senhor. Sem saber que o sepulcro está vazio, aguarda
renasceram das águas do batismo. Orai, irmãos, para que este meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Aceitai, Senhor, os dons da vossa Igreja em festa. Vós que lhe deste tão grande felicidade, fazei-a tomar parte na alegria eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, que sempre vos louvemos, mas com maior solenidade neste tempo em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Ele se oferece continuamente por nós e nos defende com a sua intercessão. Foi imolado sobre a cruz, mas não morrerá jamais. Foi morto, mas agora vive para sempre. Por isso, na plenitude da alegria pascal, exultam os homens por toda a terra e com os anjos e os santos proclamam a vossa glória, cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte,
tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação, e vos damos graças, porque nos admitistes à vossa presença, para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo Antônio e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, os santos Francisco e Jacinta Marto e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino.
Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória, para sempre. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que tu entres em morada, mas dize uma só palavra e eu serei salvo. O corpo de Cristo. Amém. Na deslocação para comungar, todos devem guardar a distância de segurança. A Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão. Estejamos atentos às indicações da equipe de vigilantes e acolhedores.
Sentado à mesa da ceia, Jesus abençoou e repartiu o pão. São gestos pascais próprios da vida e missão do Messias. Agora é o momento do encontro, em que nós também devemos reconhecer a sua presença neste pão repartido. Cantemos ao Senhor ressuscitado e demos graças porque Ele é bom.
Cristo ressuscitou e está vivo no meio de nós e em nós. Com a sua ressurreição veio libertar-nos das cadeias da morte e do pecado e restituir-nos a vida da graça, enchendo-nos da sua luz. Cantemos ao Senhor um cântico novo. Sejamos gratos pela sua presença na nossa vida, por esta Eucaristia. Cantemos aleluia. Cristo ressuscitou, aleluia, aleluia. Cristo ressuscitou, aleluia, Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor, terra inteira. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome. Anunciai dia a dia a sua salvação. Cristo ressuscitou, aleluia, aleluia. Oremos. Olhai com bondade, Senhor, para o vosso povo e fazeis chegar à gloriosa ressurreição da carne aqueles que renovastes com os sacramentos da vida eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Irmãos, peçamos um pouco da vossa atenção para os nossos avisos. No próximo domingo, dia 25, é o Dia Mundial de Oração pelas Vocações. Convidamos a todos que possam rezar pedindo ao bom pastor, pedindo ao Senhor da Messe e da Seara que envie operários para a sua seara. Diariamente, às 21h30, na Capelinha das Aparições, temos o rosário seguido de procissão de velas. Aos domingos, a missa das 15 horas, na Basílica da Santíssima Trindade, tem interpretação em língua gestual portuguesa. Irmãos e irmãs, e desde sempre, os cristãos que participam da Eucaristia apresentam também as suas ofertas como expressão do seu amor e compromisso para com a Igreja. Os que puderem são convidados a deixar a sua oferta numa das caixas de esmolas, junto à capelinha, ou noutros lugares do recinto. Desta forma, contribuímos para que este santuário continue a desempenhar a sua missão, assegurando os seus serviços. A saída do recinto deve ser feita com as devidas distâncias uns dos outros, respeitando a sinalética e as indicações dos acolhedores. O presidente da celebração, com a bênção final, faz também a bênção dos objetos religiosos que tenhais convosco. Caros irmãos e irmãs, a celebração da Eucaristia é a experiência da presença do Senhor. Acolhamos o desafio que a Palavra de Deus nos deixava, o desafio a convertermos o nosso olhar e o nosso coração para tomarmos consciência das muitas outras formas como o Senhor se faz presente nas nossas vidas e para o testemunharmos. Desejo a todos um bom regresso a vossas casas e um santo dia.
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.
Regina Celi, lectare